Como o Brasil venceu a Argentina na disputa por partes do Paraná e Santa Catarina? Em 1881, o governo argentino queria demarcar as fronteiras da atual províncias de Misiones. Eles diziam que seu território ia até o sudoeste dos atuais estados do Paraná e Santa Catarina, avançando assim sobre o Império do Brasil. Enquanto que o Império Brasileiro dizia que aquelas terras lhe pertenciam, pois os habitantes que viviam ali eram brasileiros. Este é um mapa que, segundo os argentinos, mostra que muito antes dos brasileiros chegarem por lá, as terras já lhe pertenciam. Mas esse mapa foi produzido com base no Tratado de Tordesilhas, sem os espanhóis entrarem em acordo com o governo português. E para entender essa questão territorial, temos que voltar lá pelos anos de 1700. O início da ocupação nessa parte da América do Sul se deu assim. Até meados de 1800, essa região era ocupada por indígenas caigangue e guaranis. Em 1750, alguns brasileiros na região que hoje é o Paraná e Santa Catarina começaram a ocupar terras rumo ao oeste. E houve muitas guerras entre pequenos agricultores e os indígenas da região. O governo colonial português apoiava quem desbravasse essas terras. Então, em 1772, Afonso Botelho com suas tropas marcharam rumo ao oeste, na tentativa de tomar as terras dos nativos. O resultado da missão foram as tropas de Botelho sendo completamente derrotadas pelos indígenas. Apenas em 1809, após a chegada da família real, uma nova expedição foi preparada. Por ordem de Dom João VI, os indígenas deveriam ser catequizados e aqueles que resistissem à ocupação de suas terras deveriam ser escravizados pelos fazendeiros que ocupassem a região. O decreto de Dom João também dizia que pequenos lotes de terras fossem distribuídos para agricultores pobres que migrassem para lá. E assim os brasileiros seguiam rumo ao oeste, ocupando todo esse território. Em 22 de dezembro de 1881, a Argentina criava oficialmente a província de Misiones, e no mapa argentino da época mostrava que aquela região ocupada por brasileiros lhe pertencia. Para os argentinos, a sua fronteira ia até o rio Chapecó e Chopin, porque esse território já aparecia no mapa de Ruy Dias de Guzmán em 1612. Mas nenhum argentino morava por lá. Na verdade, as Províncias Unidas do Rio da Prata acordaram muito tarde para o que estava acontecendo naquela região. Enquanto as primeiras famílias argentinas chegaram para povoar a província de Misiones, somente em 1891, o Império do Brasil já vinha incentivando a ocupação do território em disputa muito antes, por volta de 1800, com as expedições rumo ao interior do Brasil. Suspeitava-se que os argentinos queriam esse território para tentar isolar o sul do Brasil e conseguir vitórias sobre o Império Brasileiro. Temendo isso, Dom Pedro II fundou duas colônias militares. Uma colônia ficava na beira do rio Chapecó e a outra na beira do rio Chopin. Antes do Império vir a República, os dois países aceitaram que a disputa pelo território seria solucionado por arbitramento. Um ano após a queda do Império Brasileiro, as duas nações aceitaram fazer um acordo. E foi assinado o Tratado de Montevidéu. Pelo lado brasileiro estava Quintino Bocaiúva, ministro das Relações Exteriores do governo. E pelo lado argentino estava o chanceler Estanislau Zeballos. O tratado dizia que a região disputada deveria ser dividida ao meio, entre ambos os países. Mas o Congresso Nacional do Brasil não aceitou os termos do tratado, considerando que o diplomata brasileiro extrapolou as suas atribuições, tendo feito excessivas concessões territoriais à Argentina, inclusive porque não haviam moradores argentinos na região, apenas brasileiros. A questão foi submetida ao arbitramento do presidente estadunidense, Grover Cleveland. José Maria Paranhos Júnior, o barão do Rio Branco, que exercia até então as funções de cônsul-geral em Liverpool, foi escolhido pelo presidente Floriano Peixoto para representar o Brasil. Ele apoiou-se no princípio do uti possidetis, da época da independência, que quer dizer, aquele que ocupou as terras primeiro tem direito a elas.
Então comprovou a presença brasileira na região até os rios Peperiguaçu e Santo Antônio, desde o século XVII. Ele também apresentou a interpretação correta do mapa de 1749 e das instruções especiais dadas aos comissários demarcadores da fronteira, estabelecida pelo Tratado de Madrid. O laudo da arbitragem foi inteiramente favorável ao Brasil, definindo-se as fronteiras entre Brasil e Argentina pelos rios Peperiguaçu e Santo Antônio, e não pelo rio Chapecó e Chopin, como queriam os argentinos. E assim, aquela região passava a fazer parte oficialmente do Brasil e terminava a disputa com a Argentina. A cidade de Clevelândia, no estado do Paraná, teve o nome dado em homenagem ao presidente americano, e também Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina. Recebeu esse nome porque, na época, o chanceler do Brasil era o general Dionísio Evangelista de Castro Cerqueira. É claro que esse vídeo não conta todos os detalhes, reclamações e disputas por partes do território do Paraná e Santa Catarina. É apenas um resumo, mas se você gostou do vídeo, deixe seu like. E até a próxima.